Hoje eu vou falar para vocês os 3 erros que eu cometi na consultoria organizacional. Por que eu quero falar isso com você? Porque eu não gostaria que você cometesse os mesmos erros. Se você vai com um profissional que é mais experiente, que já trilhou esse caminho e que já passou por isso, eu sei que fica muito mais fácil. É o que eu gostaria que há 20 anos, quando eu comecei na consultoria organizacional, alguém tivesse me falado. Então, por que eu gostaria de expor isso? Porque você saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Vamos lá? O que eu gostaria de fazer com vocês agora, mostrar isso. O primeiro erro, fazer muito, querer abarcar todas as áreas da empresa na consultoria organizacional. Porque quando você faz muito, você deixa de perceber pontos importantes que devem ser trabalhados na consultoria. Então, chegar dentro da empresa e querer abraçar o mundo e falar assim, eu vou dar conta de tudo, eu vou conseguir fazer tudo, eu vou conseguir colocar todas as estratégias de RH e de gestão de pessoas. Porque o resultado não aparece, tá? Porque o consultor, ele perde o foco, a empresa também perde o foco. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é querer fazer muito, tá? Na nossa área de gestão de pessoas, é possível implantar todo um processo de recrutamento e seleção, é possível implantar processos na área de departamento pessoal, na área de RH, plano de cargos e salários, treinamentos, desenvolvimento. Então, olha a gama de quantidade de coisas, de possibilidades que nós podemos fazer. E é lógico, quando o empresário nos contrata, ele tem essa intenção, ele diz assim, poxa vida, agora que vem alguém da consultoria, eu quero arrumar a casa, é isso que eles nos falam. Eu quero que os meus colaboradores consigam entender quais são as estratégias organizacionais, que eles consigam trabalhar muito mais o atendimento ao cliente, vendas, eu quero organizar a minha empresa. Então, lógico que existe essa demanda. Quando nós contratamos alguém, nós queremos que se faça da melhor forma possível. O empresário também da mesma forma, tá? Só que se nós formos com todas as técnicas, com todas as possibilidades, isso se perde no meio do caminho. Então, querer fazer muito é um erro. Porque o que acontece dentro da empresa? Existe uma série de padrões que foram estabelecidos durante muito tempo, certo? E se você for trabalhar tudo de uma vez só, isso gera muita resistência, você não consegue implantar os procedimentos que são necessários, as coisas elas saem da ordem da rotina e você não consegue estabelecer as prioridades. Então, como a gente tem muito conhecimento, como a gente tem assim muita... É normal, tá, da nossa área. Se alguém nos traz, por exemplo, assim, eu vou falar para você conseguir, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu vou trazer um case real, tá? Eu comecei numa empresa, ok? E esta empresa são 3 proprietários, tá? Cada um deles casado, tá? Com uma outra pessoa. Então, ao todo, 6 pessoas na gestão da empresa, certo? Cada casal tem 2 filhos, certo? Então, você imagina o seguinte, ao todo são 12 pessoas que trabalham dentro da empresa, certo? Então, o que acontece? Nível de estresse entre os líderes, porque eles não conseguem se posicionar, muita gente mandando, alguns filhos não têm a capacidade técnica para exercer a função que eles estão, conflitos entre os colaboradores, a parte administrativa da empresa totalmente confusa, processo de recrutamento e seleção, várias pessoas dizendo que poderia contratar ou não poderia contratar, clientes insatisfeitos com a política da empresa, porque denotava uma grande falta de comunicação. A empresa com lucratividade, por que com lucratividade? Porque eram pessoas, todas, 100% das pessoas, muito focadas, muito voltadas para o trabalho, com boa vontade para o trabalho. Mas assim, uma desorganização de RH, das políticas, de benefício dos colaboradores. Algumas pessoas eram extremamente privilegiadas porque estavam
próximas a uma determinada pessoa da família, outras pessoas nem tanto. Então os colaboradores reclamando de uma questão conflituosa, porque era muita gente fazendo orientação, muita gente, como eles diziam assim, aqui é muita gente que manda, né? Então veja uma coisa, você que é DRH, começa a pensar quais são as possibilidades, o que você faria num primeiro momento se você fosse contratado por essa empresa para atuar na área de consultoria, certo? É lógico que para a tua cabeça veio um milhão de coisas. Poxa vida, poderia fazer um coach familiar, poderia fazer um processo de recrutamento e seleção mais justo, poderia trabalhar plano de cargos e salários, poderia trabalhar definição, poderia trabalhar missão, visão, valores, poderia... Então, vocês estão percebendo que a quantidade, que o leque se abre demais, porque realmente são uma série de situações de dificuldade que aparecem dentro dessa empresa. Então, o que nós temos que fazer? Por isso a importância de se trabalhar com foco, tá? O que você vai fazer primeiro, o que vai ser feito depois, isso é metodologia, isso é passo a passo. Então, um dos erros que eu cometi, que eu vejo que muitas pessoas ao início da consultoria organizacional também cometem. Depois, segundo erro, é cobrar baixo, tá? Cobrar um valor pequeno da empresa, porque diz assim, eu não tenho muita experiência, estou começando agora, será que a empresa vai me pagar? Então o consultor, ele inicia na empresa cobrando um valor baixo. O que acontece, gente? O que tem a ver com questão de valores que a empresa paga? Por que a empresa contrata uma consultoria? Porque a empresa ela quer um resultado, ela quer uma solução. A partir do momento que você consegue trabalhar nesse resultado, nessa solução, com certeza a empresa tem condições de te remunerar. Então a empresa ela tem um valor destinado para isso, para fazer estratégias organizacionais que não funcionem. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples e muito pontual para que a gente consiga entender como que funciona esse universo, certo? É um processo de recrutamento e seleção, quando uma pessoa no período de experiência, ela sai da empresa, isso custa para a empresa 2,5 vezes a mais do salário da pessoa. Então você imagina o seguinte, uma pessoa que entra ganhando na empresa R$1.000, ao sair da empresa no período de experiência, ela custa para a empresa R$2.500. Como que foram feitos esses cálculos? Toda análise o processo de recrutamento e seleção, de entrevista, de análise, de trazer do admissional, de colocar a pessoa em área, a pessoa inicia fazendo a tarefa, precisa de supervisão de alguém que faça a orientação daquele trabalho, a pessoa às vezes não consegue já engatar na primeira momento a parte operacional como tem que ser, então ela tem uma produção um pouco mais lenta do que os demais, certo? Então isso foram feitos cálculos e chegou-se à seguinte conclusão. Então você veja uma coisa, se uma empresa contrata 5 colaboradores, certo? E, por exemplo, 3 colaboradores saem, olha o prejuízo que a empresa teve porque não conseguiu reter os talentos. Então, contratando uma consultoria, isso deixa, é como se você fechasse, a empresa fechasse uma torneira, tá? A empresa fechando essa torneira, sobra mais dinheiro. Esse dinheiro é o dinheiro pago para o consultor. Então, eu sempre trabalho com os donos de empresa essa questão. Quanto que a empresa lucra se ela conseguir trabalhar os procedimentos organizacionais de uma forma mais harmônica? Se os seus líderes conseguirem fazer feedback, se os seus colaboradores estiverem mais engajados dentro da equipe, se houver um programa de desenvolvimento organizacional. Então, quando o dono da empresa consegue visualizar isso, ele diz, sim, eu pago. Porque realmente tem uma torneira aberta e se eu fechar essa torneira, se eu diminuir a vazão, eu economizo. Se eu economizar, eu consigo sim, então vale a pena eu contratar um trabalho da consultoria. Outro erro que eu cometi, achar que o resultado era óbvio. O que é isso? Às vezes você faz um trabalho e aquilo se perde no dia a dia porque você não mensura os resultados e não apresenta os indicadores estratégicos. Então, como que eu faço isso hoje?
eu faço mapeamento, tá? Esse mapeamento ele me traz gráficos. A partir desses gráficos eu consigo demonstrar para a empresa quais são os pontos que precisam ser melhorados e aqueles que já estão bem interessantes. E ao final da consultoria, faço a apresentação desses dados para que seja visual em termos do que aconteceu nesse processo como um todo. Porque realmente trabalhar com pessoas, às vezes parece que é subjetivo. Então nós temos que trazer isso para o mundo mais real. E o dono da empresa, se criou uma empresa, é uma pessoa que quer ver resultado, quer ver lucratividade na empresa. Então esses números eles precisam aparecer. Então foram os 3 erros que eu cometi ao longo da minha carreira de consultoria e que eu passo para vocês. Que é fazer muito e não ter foco, que é cobrar pouco, tá? O valor baixo do que a empresa poderia pagar e tem condições pelo resultado. E às vezes não demonstrar esse resultado de uma forma que a empresa consiga visualizar todo o caminho que foi traçado e todos os ganhos que a empresa teve ao contratar o trabalho de consultoria. Então escreva nos comentários se você tem mais interesse em viver de consultoria na área de RH, na área de gestão de pessoas, qual a sua experiência, qual a sua pergunta. Escreva nos comentários se você já vive de consultoria ou se você tem interesse em trabalhar nessa área. Até!